quiseram eleger aquela menina lá, como é o nome dela? Sininho, com a Bin Laden brasileira, pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus. Aparece esse tipo de coisa, depredação de patrimônio. Isso tem uma coisa chamada Código Penal, acabou. Cometeu. Agora, mais do que isso, nós precisamos entender as coisas, entender qual é a motivação dos black blocs ou qual é a motivação de qualquer coisa, de qualquer agrupamento. Não é para baixar pacote antiterrorista no Congresso Nacional, pô. E agora criminalizar, já estão pré-criminalizando as manifestações que possivelmente vão acontecer na Copa do Mundo. Já estão pré-criminalizadas. E tudo sempre com um objetivo político imediato, sempre com o viés da criminalização. Então, e isso tem um caldo de cultura na sociedade. A sociedade, determinados segmentos sociais, aqueles mesmo que saudaram com os lenços os militares em 1º de abril, né? Esses segmentos, eles clamam, né, por sangue, por punição, por direito penal, quando se tortura, era bandido, pô. Às vezes eu penso seriamente em tirar minha página de Facebook. Porque quando a gente faz um comentário nesse, tá com pena, leva para tua casa, tem que torturar mesmo, você quer o quê? Eu queria ver se ele fizesse isso com a tua irmã. Então, eu sinceramente, eu não marcho com essas ideias, eu acho que isso é muito ruim para a nossa democracia, isso é um legado autoritário que está se aprofundando aqui no Brasil, esse fundamentalismo na política, isso me deixa profundamente preocupado, né? E eu fico muito preocupado com isso. Eu efetivamente, não foi para essa democracia que eu fui para a rua ano passado, não. Sinceramente, estou muito preocupado e triste com isso. E essa questão da Escola das Américas, por exemplo, Paulo Malhães, ele disse que foi treinado na França. Tem uma informação que parece, na verdade, o grande treinador de torturador aqui foi um general francês da Guerra da Argélia, aquele Assurès, né? Ele foi o cara que o militar estrangeiro que foi ensinou inclusive nos Estados Unidos, né? Que ensinou tortura aqui. Isso merece ser melhor apurado. Mas todas essas instâncias, Escola das Américas, Assurès, CIA, né? Todas elas ensinaram. O Malhães disse que aprendeu a técnica de desaparecimento na Escola das Américas. Ele disse que aprendeu lá como fazer desaparecer. Desaparecer mesmo, né? Eu não sei se vocês acompanharam. Eu posso dar aqui um breve relato. Não é um relato muito gostoso, não, mas é filme de terror. Então vamos lá. Ele disse que num dado momento, na 70, 71 em diante, adotou-se oficialmente na ditadura a política de desaparecimento. Então, quem já estava enterrado, a ordem, e ele comandou isso, era desenterrar. Então, quem já estava enterrado? Caso de Rubens Paiva. Rubens Paiva foi enterrado inicialmente no Alto da Boa Vista, depois levado para o Recreio dos Bandeirantes, foi desenterrado de lá, colocado dentro, seus restos mortais, que foi 1 ano e meio, 2 anos depois já do assassinato dele. Era uma massa cadavérica que estava lá. Colocado dentro de um saco impermeável e utilizando-se uma técnica, que essa, segundo ele, aprendeu lá fora, de calcular matematicamente o peso da massa corporal que estava dentro do saco, equilibrar de uma forma, colocando pedra, então, que o saco não fosse profundo e também não emergisse, ficasse submerso
e que eles também estudavam o movimento das marés. E que a maré pode levar, mas pode trazer de volta. Então, que ele optou por não, por exemplo, Rubens Paiva não jogar no mar. Levou lá para o rio Piabanha, segundo ele. E lá. E assim foi feito, segundo ele, com os que já estavam enterrados. Operação Limpeza na Araguaia e outros desaparecidos por aqui. Os que foram assassinados posteriormente era decepar isso, aqui isso, os dedos, aqui falange, os dedos, arrancar cara dentária, dar um talho aqui no abdômen, assim, nessa extensão, para facilitar, dobrar o corpo, colocar dentro do saco, aí com a técnica e tal, aprendida lá, e assim, segundo ele, se procedeu aos desaparecimentos, né? Assim, segundo ele. E ele diz, não desciam para o fundo, que segundo ele isso podia ser observado por alguém e podia lá fazer uma prospecção lá com o mergulhador e achar o saco. Então o saco não podia ir para o fundo e o saco não podia emergir, o saco tinha que ficar submerso, sei lá, numa profundidade intermediária e submerso pela eternidade. Se era no mar, os peixes dariam conta, a química das marés. Não, segundo ele, eles calculavam, eu não sei, eu não tenho como atestar nem veracidade, nem dizer se era bravata, se isso, mas segundo ele, era a técnica aprendida lá fora, lá na Escola das Américas, na CIA, na França. Disse que aprendeu muito também na Inglaterra. O negócio da geladeira no doicode foi importação da Inglaterra. As democracias ocidentais colaboraram muito com a nossa ditadura também. A BBC está fazendo uma matéria, eu fui até entrevistado, sobre a colaboração da Grã-Bretanha com a ditadura brasileira. A democracia inglesa com a ditadura brasileira. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite, foi muito bom aqui estar debatendo com vocês. E assim, toda vez que for chamado, estarei aqui prestamente e obedientemente aqui. Eu agradeço e passo aqui às mãos o nosso manifesto sobre os 50 anos de golpe militar de 64, as mãos aqui do nosso orador e agradecendo pela sua excelente palestra. Eu peço a Hildegard e a nossa conselheira Carmen Sirotsky que acompanhem por mim para eu poder encerrar aqui a sessão, dando continuidade.